Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso 18, é a nossa leitura desta noite. À medida que você for abrindo, vai glorificando a Deus, celebrando ao Senhor, bendizendo o seu nome neste lugar. O Espírito de Deus está nesse ambiente, quantos podem dizer amém? A glória de Deus está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Mateus capítulo de número 21, verso de número 18, quem achou? A leitura da palavra de Deus vai nos conduzir, eu quero dividir em dois trechos, como assim está na palavra, e eu quero compartilhar uma ideia com vocês hoje. Capítulo 21, verso 18. De manhã cedo, quando voltaram para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E assim será feito. Toque no ombro de alguém e diga, cuidado com o que você fala. Toque de novo no ombro de alguém e diga, cuidado com o que você pede. Verso de número 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Diga glória a Deus. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olhe para mim por um minuto, nós já vamos continuar a leitura a partir do verso 23, mas olha para mim. Você percebe o nível de autoridade que Jesus nos eleva a partir dessa leitura? Dizendo, olha, se vocês disserem a um monte, lança-te daqui no mar, não será impossível se vocês não duvidarem. Olha o que ele diz, se vocês pedirem alguma coisa em oração e acreditarem, será como vocês pediram. Jesus está dizendo, eu coloco em vocês e na vida de oração de vocês um elemento de autoridade poderosíssimo. Quantos de nós realmente cremos no poder da oração? E será que acreditamos na oração como Jesus acreditava nela? Por favor, olha o que o texto está dizendo. Quando os discípulos, admirados pelo que aconteceu, a figueira, disseram, Jesus, como pode? Ele diz, se vocês orarem, coisas assim podem acontecer também. Levante a sua mão e diga, Senhor Jesus, abre o meu entendimento para compreender a autoridade, o privilégio e o poder da oração em minha vida. Quantos podem dizer amém por esta oração? Agora vamos a partir do verso de número 23, continuando essa nossa leitura. Vamos lá. Jesus entrou no templo. Enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Olhe para mim. Os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os doutores da lei, eram inimigos de Jesus. Mas eles reconheciam em Jesus uma capacidade e entendiam que essa capacidade vinha
de autoridade. A minha oração hoje é que o Espírito Santo nos batize com autoridade. Porque quem é autoridade governa e não é governado. Porque quem é autoridade, quem tem autoridade, conduz, não é conduzido. Quem tem autoridade, toma decisões, não é escravo. E a minha oração na noite de hoje é que Jesus possa resgatar um posicionamento de autoridade no nosso meio, para que você não seja mais escravo de vícios, para que você não seja mais escravo de pecados, para que você não seja mais escravo dos seus próprios sentimentos e desejos, para que você não seja mais escravo de pessoas, de relacionamentos, de dinheiro ou de coisas semelhantes, que você receba de novo a autoridade para viver plenamente o plano de Jesus na sua vida. Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Diga: esta noite, o meu Senhor vai restaurar minha autoridade e capacidade de decisão. Alguém pode aplaudir forte ao Senhor e dar glória a Deus por isso? Dá glória a Deus aí. Aplaude Ele forte e dê glória a Deus neste lugar. Agora vamos seguir o texto. Eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco. Eles perguntam a Jesus: com que autoridade você faz isso? E então Jesus vem e lança uma pergunta. Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele vai perguntar: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideravam João um profeta. E ele respondeu a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Quando eles vêm a Jesus e querem saber sobre essa autoridade, é mais ou menos assim: do nada Jesus chama o assunto João Batista. Não, me diz aí, o que vocês pensam de João Batista? Se vocês me responderem sobre João Batista, eu vou responder para vocês sobre a minha autoridade. De alguma maneira, Jesus está ligando essa história com a história de João Batista. E o que eu quero que vocês entendam é que Jesus vai ensinar um princípio. Que quando nós nos submetemos a uma autoridade, nós ganhamos autoridade. A autoridade é algo delegado. Vem de alguém maior que nós. Alguém maior que nós derrama sobre nós autoridade. E nós, por sua vez, podemos dar autoridade para outra pessoa. E assim, sucessivamente. Quantos entendem isso? Agora pensem comigo um pouco. O homem foi criado para viver debaixo de autoridade, para que também pudesse exercer a autoridade. Eu já volto em João Batista. O homem foi criado para ter autoridade e foi colocado debaixo de autoridade. Veja comigo Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. O verso é o verso de número 26. Olha o que Deus diz aqui na criação do homem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E qual é a palavra que Deus usa? Domine. Qual é a palavra? Domine. A palavra dominar aqui é governo. Tenha ele governo, tenha ele autoridade, tenha ele o exercício da autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais
que se movem ao chão. O que ele está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo, o homem foi criado com autoridade. Mas por quanto tempo essa autoridade prevaleceu na vida do homem? Essa autoridade permanece na vida do homem enquanto ele está submisso a Deus. Essa autoridade permaneceu sobre a vida do homem enquanto o homem estava debaixo de uma ordem. Lembra que Deus colocou uma ordem, e enquanto o homem estava debaixo desta ordem, ele estava em autoridade. Mas o dia que o homem saiu dessa ordem, ele perdeu a autoridade. Portanto, todas as vezes que estamos debaixo da vontade de Deus, estamos revestidos de autoridade. Todas as vezes que nos submetemos à vontade de Deus, estamos revestidos de autoridade. Porque quem se submete à autoridade é revestido de autoridade. Anote isso, quem se submete à autoridade é revestido de autoridade. Portanto, qual é o segredo para que eu e você nos tornemos homens e mulheres de oração? Com autoridade para orar. Com autoridade para clamar a Deus, com autoridade para falar com Deus, é quando nos submetemos à palavra de Deus, quando nos submetemos à vontade de Deus. É por isso que Jesus vai nos ensinar a orar, e Ele introduz a oração, dizendo para nós, olha, ore assim, Pai nosso que estais nos céus. Qual é o primeiro tópico? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Ele diz, quando você chamar o Pai, comece submetendo-se à autoridade dEle. Quando você invocar o Pai, comece submetendo à autoridade dEle. Alguém pode dar glória a Deus? Eu quero que você observe, porque logo após a nossa leitura, que termina ali no verso 27, que a gente acabou de ler, começa uma outra parábola. Veja como tudo se encaixa. Jesus então, a partir do verso 28, vai falar, um homem tinha 2 filhos. E ele disse a um primeiro, vai fazer algo para mim. E o filho disse, pai, eu não vou, mas depois foi e fez. E o outro disse assim, pai, eu vou fazer, e foi lá e não fez. Qual é o assunto que Jesus está tratando com eles? Ele está dizendo, continua da mesma maneira, eu estou falando sobre autoridade. Teve um filho que foi e fez o que o pai pediu, e teve outro filho que não fez o que o pai pediu. O que eu vim te dizer hoje é que Deus quer te transformar em uma potência de oração. Deus quer te transformar em uma bomba de oração. Deus quer te transformar em um gerador nuclear de oração. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa estar submisso à vontade de Deus. Levante a sua mão e vamos orar como Jesus ensinou. Diga, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A minha oração hoje é, Jesus, faz tua vontade na minha vida. Faz tua vontade no meu querer. E eu submeto a minha vontade à tua vontade. Quantos podem dizer amém? E dar glória a Deus aqui neste lugar? Eu estou orando para que hoje a fé em oração seja restaurada. E nós vamos começar a orar e ter resultados como nunca tivemos. Ou eu quero te dizer que a autoridade da oração não está no volume da voz. Tem gente que pensa que está no volume da voz. É uma gritaria que dói o ouvido. Sim ou não? Mas a autoridade não está no volume da voz. A autoridade não está em expressões superlativas. Vai procurar no dicionário. A autoridade, meu irmão, não está na quantidade da oração. A autoridade não está no belo arranjo das palavras em oração. A autoridade da oração está
na submissão à autoridade. Eu oro aqui hoje, para que assim como Jesus usou a autoridade naquela figueira, e disse a ela, seca, e ela secou, assim nós também possamos falar com as montanhas da nossa vida, os montes altos que temos para conquistar e vencer, os obstáculos e as barreiras que se colocaram diante de nós, que o Espírito Santo nos ative com essa autoridade de oração. Quantos querem orar com autoridade? Levante a sua mão. Quantos querem orar com autoridade? Digam glória a Deus. Eu quero declarar que hoje aqui Deus nos dará autoridade para repreender o mal. Quantos podem dizer amém? Eu quero dizer aqui que Deus nos dará autoridade para superar obstáculos e adversidades. Diga glória a Deus. Se alguém pode celebrar ao Senhor aqui, eu quero te dizer hoje, Jesus veio a este lugar restaurar o que se havia perdido. Há muitas pessoas que perderam o controle da sua vida. Há muitas pessoas que estão à deriva na vida. Elas não têm mais autoridade. Elas estão sendo sopradas, levadas, conduzidas. Mas eu vim declarar aqui hoje, Jesus está devolvendo a autoridade. Jesus está devolvendo a autoridade. Jesus está nos devolvendo a autoridade. Jesus está devolvendo a autoridade para a igreja. Agora, quando que a nossa vida fica perdida? Eu vou te dar 2 motivos, para que você pense comigo. O primeiro motivo que coloca uma vida à deriva, está em Tiago capítulo 1, verso 6. Tiago 1, 6. Veja o que a Bíblia diz para nós. Tiago 1, 6 diz assim, peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Conhece pessoas que perderam a autoridade da própria vida? Conhece pessoas que perderam a autoridade da própria vida? Estão sendo levadas, estão sendo conduzidas pela vida, perderam o controle, perderam a mão, não conseguem mais recuperar, não conseguem mais dizer o que é e o que não é. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se nós caminharmos com dúvida, nos tornamos como um barco à deriva. Se nós perdemos a capacidade de crer, se nós estivermos incertos e duvidosos, a gente vai sendo levado. Portanto, qual é a maneira para recuperar essa autoridade? Voltar a ter certezas. A minha oração aqui hoje é que todo espírito de dúvida seja quebrado no nosso meio. E a gente volte a ser gente que em Cristo Jesus e pela sua palavra tem certeza. Eu tenho certeza que sou salvo. Eu tenho certeza que sou abençoado. Eu tenho certeza que meu casamento é até o fim da vida. Eu tenho certeza que o justo não mendiga o pão. Eu tenho certeza que a minha descendência não será desamparada. Eu tenho certeza que Ele é o meu pastor e de nada terei falta. Eu tenho certeza que os anjos do Senhor acampam ao meu redor, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Eu tenho certeza que Ele está comigo de noite e de dia, por onde quer que andar, pois Ele não me deixará, nem me desamparará. Eu tenho certeza que as janelas do céu se abrirão e Ele derramará sobre mim e sobre os meus bênçãos tais, da qual virá a maior abundância. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está comigo e em mim. Eu tenho certeza que sou muito amado, portanto minhas orações são ouvidas.
Eu tenho certeza que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho certeza que as bênçãos de Abraão também me pertencem como herança. Portanto, quando eu oro baseado em uma certeza. Diga comigo, a autoridade da oração é a certeza da palavra. De novo, a autoridade de oração é a certeza da palavra. Quantos vão começar a orar a palavra e declarar a palavra e citar a palavra enquanto oram, porque você tem certeza que esta palavra é a verdade. É por isso que precisamos ler a palavra. É por isso que precisamos meditar na palavra. É por isso que precisamos proclamar a palavra. É por isso que precisamos citar a palavra. A palavra é o verbo de Deus. E quando este verbo é declarado, ele entra em ação. O verbo age. Levante a mão e diga: o verbo age. Quantos creem que o verbo está agindo? Eu não sei você, mas só de declarar algumas palavras aqui, a minha fé cresceu. Eu não sei você, mas só de declarar algumas palavras aqui, o meu espírito está incendiado. Porque eu creio que Deus está operando milagres na minha vida, pois as promessas dele estão sobre mim. E ele disse: se orares assim, o monte sairá do caminho. Diga comigo, orando sem duvidar. Olha uma segunda palavra, que também mostra como algumas pessoas entraram à deriva. Efésios capítulo 4, verso de número 14. Efésios capítulo 4, verso 14. Veja o que a Bíblia diz. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Não sejamos mais como crianças, como meninos, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O que ele está dizendo aqui para nós, eu quero fechar o foco nisso. Que se a gente permitir que doutrinas mentirosas, espíritos de engano, comecem agora a rondar a nossa vida, a gente perde essa autoridade. A gente perde esse poder. Portanto, há muita gente enganada. Há muita gente ouvindo vozes que não são bíblicas. Deus tem compromisso com a sua palavra. Posso ouvir um amém? Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Deus está de vigilância sobre a sua palavra para fazê-la. Então é como se Deus estivesse com o seu olhar voltado para cada palavra deste livro sagrado. E ele diz: eu estou de olho. Toda vez que alguém se apropriar desta palavra, toda vez que alguém invocar esta palavra, eu velo sobre ela para fazê-la cumprir. Quando que uma pessoa fica à deriva? Quando ela ouve vozes que não estão em alinhamento com a palavra. Levante a sua mão e vamos fazer mais uma oração. Diga: Senhor Jesus, que os meus ouvidos e o meu entendimento se tornem sensíveis para perceber a tua palavra e submeter-se a ela. E perceber palavras de engano, palavras de mentira e rejeitar. A palavra de Deus quer comunicar com o seu espírito. Posso ouvir um amém?
A palavra de Deus quer comunicar com o seu espírito. Posso ouvir outro amém? O problema é que muita gente se permite a comunicação com a alma. A alma pode ser enganada por palavras de convencimento. Repito isso ou não? Sim ou não? Vocês já estão com fome, quer jantar? Eu quero. A alma pode ser enganada com palavras de convencimento. A alma pode ser enganada com palavras emocionais. A alma pode ser enganada com palavras bem ajustadas. Mas o espírito só responde a palavra de Deus. É o espírito que testifica com o nosso espírito. É por isso que o primeiro Adão era alma vivente. O que era o primeiro Adão? Alma vivente. Mas agora, no último Adão, em Jesus, nós nos tornamos espírito vivificante. Ou seja, nós não somos mais a alma das emoções. Nós agora somos o espírito da verdade. Oh, meu Deus! Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Ah, Deus quer lembrar você que o seu espírito precisa prevalecer. Que o seu espírito é que comunica com o Espírito de Deus. Há muita gente enganada com doutrina falsa e mentirosa, porque ainda acolhe a fé na alma. A fé não pode habitar na alma. A fé precisa operar no Espírito. Diga comigo, transferindo a minha fé para o Espírito. Por favor. Olha só. Há muitas pessoas que são movidas pela alma e por isso são cativas. Mas quando você encontra o Espírito liberta e ele fala sobre identidade. Alguém comigo? Então o que nós precisamos entender é que Jesus está nos chamando hoje para recebermos essa autoridade no Espírito. Que a nossa oração não seja uma oração almática. Não seja uma oração emocional. Porque tem gente que fez da oração uma terapia. Nada contra as terapias, tá? Não é isso, não. Só que cada coisa tem o seu lugar. Então, como terapia até maravilhoso. Ó, descarreguei minha alma. Aliviei, ó. Nossa, fui para aquele culto, saí tão leve, ó. Coisa boa. Mas nós precisamos transferir nossa vida de oração para o ambiente do Espírito. No ambiente do Espírito, as dúvidas não operam. No ambiente do Espírito, esses altos e baixos das emoções não interferem. No ambiente do Espírito, porque a alma tem seu dia de alegria e de tristeza, tem seu dia de ânimo e desânimo, tem seu dia de empolgação, de contrição, e está tudo certo. Mas só que o Espírito, ele é o mesmo, o Espírito permanece. É por isso que a oração de alguns cansa. Por quê? Porque ora com a alma. É por isso que a oração de alguns, muitas vezes, ela é só um descarregar de emoções. Por quê? Porque ora com a alma. Mas quando eu e você entendemos a posição que temos no Espírito e começamos a orar no Espírito, a Bíblia vai dizer em Romanos 8,14, aleluia, eu amo esse texto, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
E tem uma diferença muito grande, porque a alma ora para o Senhor Deus distante, mas o Espírito ora para o Pai com o qual ela tem comunhão pelo Espírito. O que eu quero te dizer, meu amado, é que orando pela alma, Deus está longe, mas orando pelo Espírito, Deus está perto. Orando pela alma é apenas o que eu estou sentindo, mas orando pelo Espírito é o que eu acredito e é o que Deus crê. Eu vim aqui hoje gritar para alguém e te dizer: hoje Deus resgata a tua autoridade de oração, pois você vai orar no Espírito. Tem algum crente aqui para orar comigo hoje? Talvez a nossa melhor lição de compreensão de autoridade, em cima de tudo que a gente disse, está em Lucas capítulo 7. Eu vou ler isso e vou terminar. É só a bolsa assim, Eu passei 2 dias agora, sexta e sábado, no Paraguai, na capital do Paraguai, pregando. Dias bem intensos e hoje, voltando para casa, cheguei agora finalzinho da tarde, mas eu queria muito dividir essa palavra com vocês. Eu fiz uma lista de pregadores na minha cabeça, dos que estão sentados ali, falei, eles podem todos pregar hoje. E eu fiquei ali até o último minuto, falei assim, eu vou pôr alguém para pregar, Mas acho que o Espírito Santo queria que eu mesmo falasse, então eu estou aqui falando. Amém? Só tem uma fileira de pregador, tudo bom aqui. Aí eu falei, eu vou pôr alguém para pregar hoje, vou ficar de boas. Mas Jesus é bom, amém? Aleluia. E acho que eu não orei muito pelo meu voo hoje. Rapaz, sentou um irmão abundante ao meu lado. Quais pessoas que transbordam? Oi, gente, viajar do lado do povo que transborda é difícil. O irmãozinho transbordou assim por cima de mim. Eu vim assim, atravessei o sul assim. Só Jesus. Eu cheguei aqui e falei, não, Deus, o Senhor está provando minha alma. Só Jesus. Mas Ele é bom, amém? Não sei nem por que eu falei isso. Só para desabafar minha alma. Você vê como a alma é? A alma é terrível. Jesus, cala essa alma e aviva o Espírito de novo, Jesus. É minha alma, tá vendo? A alma é um problema. Diga comigo, debaixo de autoridade, eu tenho autoridade. De novo, debaixo de autoridade, eu tenho autoridade. Olha só o que o centurião vai dizer a Jesus, e ele vai nos dar um ensinamento. Eu ia falar uma ensinância. Portanhol está ensinância. Estou misturando tudinho. Ontem eu fiz um discipulado em espanhol, até gravei a conversa, mandei para o pessoal de casa, sou bilíngue também. Pois eu também sou homem, verso 8, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Olha o que ele está dizendo, eu estou submisso à autoridade, então eu tenho comando. Quem está sujeito à autoridade do Espírito, tem comando na vida. A vida de oração é um reflexo de uma vida de submissão. Você pode escrever isso para mim, por favor? A vida de oração é o reflexo de uma vida de submissão. Olha o que ele está dizendo. Eu me submeti à autoridade. Provavelmente esse centurião submeteu a autoridade de um general. E ele está dizendo, como eu estou submetido à autoridade do general, eu agora tenho comando sobre o que está abaixo de mim. Sobre o que está diante de mim. Percebe o que ele está dizendo? Agora vamos voltar lá a pergunta dos fariseus para Jesus. Com que autoridade você está fazendo estas coisas? Jesus disse, eu vou fazer uma pergunta. O batismo de João Batista era do céu ou dos homens?
Me responde essa pergunta, que eu te respondo com a autoridade que eu estou fazendo. Qual era a resposta certa? Nós que lemos a Bíblia sabemos. Qual era a resposta certa para aquela pergunta que Jesus fez? Que João Batista estava batizando com a autoridade do céu. E o que Jesus fez antes de começar seu ministério com autoridade? Quem lembra? Ele foi lá, pegou a fila do batismo, vestiu a camiseta preta, está registrado num livro apócrifo, vestiu uma camiseta preta, umas ondinhas assim, pegou a fila, entrou na água, e João falou para ele, mas você vai ser batizado? E ele disse, convém cumprir, convém obedecer, convém submeter. Então, quando eles vêm e perguntam assim, ei, com que autoridade você faz essas coisas? Ele disse, eu vou te fazer uma pergunta e na minha pergunta eu vou te dar a resposta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Como o batismo de João era dos homens, do céu, o que ele fez? Submeteu. E quando Jesus submeteu a autoridade, ele saiu dali para expulsar demônios, para curar enfermos, para dar ordem ao mar e aquietar. Por quê? Porque quando a gente submete a autoridade, o poder da autoridade desce sobre nós. Quando a gente fica com dúvida, a gente não está debaixo dessa cachoeira, desse derramar de autoridade sobre nós. Olha o que esse homem está dizendo. Eu sou submisso à autoridade. E porque eu sou submisso à autoridade, eu tenho comando. E aí ele vai usar 3 verbos, eu termino aqui agora eu termino, de verdade. Ele vai usar 3 verbos, ele vai descrever assim, ó. E eu tenho soldados sob o meu comando. Verso 8 ainda. Digo a um, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Então Jesus disse, voltando-se para a multidão que o seguia, eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Fique de pé, eu tenho que terminar. A gente fez uma jornada de algumas leituras. A gente começa com Jesus, dando uma ordem para uma figueira que seca prontamente. Depois dos fariseus perguntando como é que ele tinha autoridade. E na sequência o texto também fala de 2 filhos, um que obedece e outro que não obedece. Percebe como tudo cria um ambiente para nós, para dizer a cada um de nós aqui hoje, que se nós nos submetermos a Deus, a gente pode orar para as montanhas, para as figueiras, para os montes. E ele vai usar 3 verbos na expressão desse centurião, o Luiz. Porque vai dizer assim, se eu disser vai, vai. E se eu disser vem, vem. E se eu disser faça, é feito. O primeiro verbo é o verbo ir. O segundo verbo é o verbo vir. E o terceiro verbo é o verbo fazer. A nossa oração pode ter autoridade. E que tipo de autoridade? Eu quero que você preste atenção no que o texto nos ensinou. Ele disse, autoridade para dizer vá. O que você precisa mandar embora da tua vida hoje? O que você precisa mandar embora da tua casa hoje? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui?
Porque na oração eu posso mandar embora. A segunda expressão que o centurião usa e encanta Jesus pela fé, eu posso dizer vem. A segunda pergunta que eu te faço é, o que você precisa chamar para a tua vida hoje? O que precisa vir para a tua casa? Mais saúde? Mais paz? Mais paciência? Mais diálogo? O que precisa chamar para a tua casa? Mas o terceiro verbo que ele vai dizer assim, ó, eu digo faz e é feito. O que você está precisando que seja feito na sua vida? Realizado na sua vida? Eu queria te ensinar a orar assim. Senhor, tudo que não é teu, dentro da minha casa agora, vai sair. Tudo que não vem de Deus, no meu casamento e na vida dos meus filhos, vai sair. Tudo que não é de Deus, na minha mente, no meu coração, vai sair. Tudo que não é de Deus, no meu ministério, no meu trabalho, nos meus negócios, vai sair. A gente precisa começar a orar, mandando ir o que tem que ir. Esse adultério não pode ficar na nossa mente. Essa mentira não pode continuar nos nossos lábios. Esse pavor e esse medo não pode continuar te dominando. Precisa ir. Precisa ir. Essa miséria, essa confusão, essa intriga, essa raiva, esse ódio, essa ira, essa falsidade, precisa ir. Essa violência, esse nervoso, esse descontrole, precisa ir. O que hoje precisa ir daqui? O que hoje, quando você chegar na tua casa, abrir a porta assim e dizer assim, ó, tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. O que hoje do seu coração tem que sair. Tem que sair. Aponta para uma das portas aí. É simbólico. Feche seus olhos. Aponta para uma das portas. Qualquer uma delas. Serve. Aponta para uma porta aí. Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vida desta igreja, no que diz respeito a nós, a cada um de nós, no presencial e no online, eu agora com os meus irmãos em concordância, damos uma palavra: saia agora, eu não aceito, vá embora. Pensamento de morte, vai embora. Pensamentos violentos, vão embora. Pensamentos e espíritos miseráveis, vão embora. Todo domínio do pecado vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Tudo aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida vai embora. Tudo aquilo que não está alinhado com os planos de Deus para a minha vida vai embora. Sejam pessoas, sejam relacionamentos, sejam sentimentos, sejam decisões, sejam negócios, sejam oportunidades, sejam propostas, tudo aquilo que não está em alinhamento com a vontade de Deus na minha vida, vai embora.
Ah, mas alguém pode olhar e dizer, parece um louco. Eu quero te dizer o que você disse do cara que estava falando com a figueira. Ele devia parecer louco também. Mas a figueira murchou, a figueira secou. E eu vim declarar que hoje nós estamos declarando tudo aquilo que nos roubava da presença de Deus. Vai sair da nossa vida, vai sair da nossa vida. Levante as tuas mãos e diga, Senhor, tira de mim todo espírito de rebelião e de insubmissão, pois hoje, neste lugar, mais uma vez, eu quero declarar que a minha vida é submissa à tua vontade. Venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tem coisa saindo da minha vida aqui hoje. Tem coisa saindo da sua vida aqui hoje. Mas olha a palavra do centurião. Ele disse, ó, eu dou ordem para ir, mas também dou ordem para vir. O que é que precisa vir para a tua vida hoje? O que é que precisa vir para mim hoje? Vem o teu reino, vem a tua vontade, vem as tuas promessas, vem o teu vigor, vem a tua sabedoria, vem a tua abundância, vem a tua provisão, vem a tua saúde. Venha, Senhor, sobre mim, venha com a tua presença, venha com a tua alegria, venha com a tua palavra. Venha, Senhor, sobre a minha vida hoje. O que hoje você precisa chamar para dentro da tua casa? Luz de Deus, graça de Deus, favor de Deus. Eu chamo sobre a minha vida, eu invoco sobre a minha vida a bênção do Todo-Poderoso. Eu chamo sobre a minha casa as promessas do Salmo 128. Eu chamo sobre o meu trabalho as bênçãos do Salmo 1. Eu chamo sobre a minha vida a herança e as promessas de Abraão. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Quantos creem que está vindo em nossa direção? Porque certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão, virão a mim todos os dias da minha vida. Venha sobre mim bondade, venha sobre mim misericórdia, venha sobre mim a graça, venha sobre mim o favor, venha sobre mim o favor de Deus, venha sobre mim as graças de Deus. Quantos podem chamar para a sua vida? Tem gente que vive chamando demônio, tem gente que vive chamando maldição, tem gente que vive chamando encrenca, briga, mas eu estou chamando paz, eu estou chamando milagre para dentro da minha casa. Mas esse homem não disse apenas o que devia ir e o que devia acontecer, mas esse homem disse, eu tenho autoridade para dizer o que vai, para dizer o que vem, mas eu também tenho autoridade para dizer o que acontece. Faça-se efeito. Ei, Jesus disse, se você disser e não duvidar, se você disser e acreditar, será feito, será feito, será feito. Oh, aleluia. Será que você pode levantar a sua mão? Eu digo que meus filhos são feitos herança do Senhor. Eu digo que o meu lar é um lar de paz. Eu digo que o meu trabalho é um trabalho de prosperidade. Eu digo que a minha mente é um lugar de coisas boas e agradáveis, elevadas a Deus.
Eu digo em Cristo Jesus que esta igreja é próspera e abençoada. Eu digo que tudo que a gente realiza é leve, é rápido, é suave, é bendito, é para a glória de Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua doce vontade em nosso meio neste dia, para a glória de Deus. Toda montanha vai sair. Toda figueira estéril vai secar. Porque tudo que pedimos em oração, o Pai nos dá. O Pai nos dá. O Pai nos dá. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o teu povo continue iluminado e abençoado. Eu oro para que eles continuem orando no Espírito, e no Espírito continuem crendo, e crendo, continuem vivendo e vivendo, continuem desfrutando para a glória do teu nome. Pois eu sei que tu és o Deus que sara, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que abençoa, tu és o Deus que restaura. E é por isso que este dia é para nós um dia de grandes milagres. Quem crê, diga amém e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aplaude a Ele, aplaude a Ele, aplaude a Ele. Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus. Ao teu nome a glória, Jesus, ao teu nome a glória, Jesus. Essa semana será abençoada. Repreendemos as montanhas e os obstáculos do caminho. Diga glória a Deus. Dê a mão à pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Vai agradecendo a Deus, nós vamos terminar aqui. Vai agradecendo, feche os teus olhos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus.